Associações e fundações são instrumentos jurídicos fundamentais para quem deseja transformar uma causa social em uma organização estruturada, legítima e sustentável. Nesta apresentação, vamos compreender suas diferenças, a importância da finalidade estatutária, os cuidados de governança e os principais pontos de atenção para preservar a finalidade social da entidade. Para compreender associações e fundações, é útil começar pela lógica dos 3 setores da economia. O primeiro setor é o Estado, responsável pelas políticas públicas. O segundo setor é o mercado, formado pelas empresas e pela atividade econômica. Já o terceiro setor é composto por entidades privadas que não distribuem resultados e atuam em favor de interesses coletivos. É nesse espaço que organizações mobilizam pessoas, recursos e competências para apoiar áreas como educação, saúde, cultura, assistência social, direitos humanos e meio ambiente. A finalidade estatutária é o centro de gravidade da entidade. É ela que explica por que a organização existe, quais projetos pode desenvolver, onde seus recursos devem ser aplicados e como deverá prestar contas à sociedade, aos doadores e ao poder público. Quando uma entidade utiliza recursos em atividades que não correspondem ao seu objeto social, pode ocorrer o chamado desvio de finalidade, e isso pode comprometer parcerias, convênios, recursos recebidos e, principalmente, a credibilidade institucional. A escolha entre associação e fundação começa com uma pergunta simples: o projeto nasce da união de pessoas ou da destinação de um patrimônio? A associação nasce da reunião de pessoas em torno de objetivos não econômicos. Nela, a vontade dos associados é o elemento central. A fundação, por sua vez, nasce quando um patrimônio é separado e destinado a uma finalidade específica. Nesse caso, o patrimônio e o propósito definido pelo instituidor passam a estruturar a entidade. A associação é a forma jurídica mais comum para pessoas que desejam se organizar em torno de uma causa, atividade ou interesse comum. Ela é formada pela união de 2 ou mais pessoas e não exige, necessariamente, um patrimônio inicial relevante. Seus recursos podem vir de contribuições dos associados, doações, subvenções, parcerias e receitas compatíveis com seu objeto social. Um cuidado importante: o estatuto deve deixar expressa a forma jurídica da entidade como associação. Isso facilita sua correta identificação perante cartórios, órgãos públicos, bancos, parceiros e órgãos de controle. A fundação possui uma lógica diferente. Ela é constituída quando alguém, chamado instituidor, separa bens ou recursos e os destina a uma finalidade de interesse social. Portanto, a fundação parte de 3 elementos inseparáveis: patrimônio, finalidade e governança. O Estatuto estabelece as regras de funcionamento, mas a Constituição e as alterações estatutárias obedecem ao regime legal aplicável, com participação do Ministério Público. Por isso, uma fundação exige planejamento ainda mais rigoroso desde a sua origem. Nem toda organização sem fins lucrativos é juridicamente uma associação ou uma fundação. As organizações religiosas, por exemplo, possuem disciplina jurídica própria. Os partidos políticos também são pessoas jurídicas de direito privado, mas têm finalidade político-eleitoral específica. Os condomínios edilícios, por sua vez, possuem regime próprio e não devem ser confundidos com entidades associativas. Essa distinção é importante porque cada tipo de organização possui regras próprias de constituição, funcionamento, tributação e prestação de contas. A forma jurídica da entidade não deve ser confundida com suas possíveis qualificações. A OCIP, por exemplo, não é uma terceira forma jurídica. Trata-se de uma qualificação prevista em lei para determinadas pessoas jurídicas privadas sem fins lucrativos que atendam a requisitos específicos. Além disso, nas parcerias com o poder público, não basta ter uma boa causa.
É necessário demonstrar regularidade, planejamento, governança, plano de trabalho e capacidade de prestar contas. Antes de buscar recursos públicos, a entidade deve validar seu enquadramento, seu estatuto e as exigências do instrumento de parceria. Uma expressão muitas vezes mal compreendida é sem fins lucrativos. Ela não significa que a entidade não possa gerar receitas ou apresentar resultado positivo ao final do exercício. Significa, na verdade, que esse resultado não pode ser distribuído a associados, dirigentes, doadores ou terceiros. O superávit deve ser reinvestido na própria missão institucional, projetos, estrutura, pessoas, atendimento e sustentabilidade da organização. Em outras palavras, a entidade pode e deve ser financeiramente saudável. O que ela não pode é transformar seu resultado em benefício particular. A imunidade tributária não é automática. Instituições de educação e assistência social podem ter proteção constitucional, mas precisam cumprir requisitos legais e demonstrar coerência entre sua atuação, seus recursos e sua finalidade institucional. A escrituração contábil deve ser íntegra. Os documentos precisam ser conservados. Os recursos devem ser aplicados no país e voltados aos objetivos sociais. Também é indispensável evitar a distribuição de patrimônio ou rendas a qualquer título. Cada situação deve ser analisada de acordo com a atividade exercida, a legislação aplicável e a documentação efetivamente existente. Governança é o que transforma propósito em confiança. O Estatuto define a finalidade, os órgãos de administração e as regras da entidade. Os controles internos asseguram registros, documentos, orçamento e acompanhamento financeiro. E a prestação de contas demonstra transparência para associados, doadores, parceiros, órgãos públicos e para a própria sociedade. Quando o propósito, recursos e evidências caminham juntos, a entidade fortalece sua legitimidade e constrói capacidade de permanência. Uma entidade sólida começa com decisões bem documentadas. Primeiro, é preciso definir claramente a causa e o objetivo social. Depois, escolher a forma jurídica adequada, associação ou fundação. O terceiro passo é construir um estatuto consistente, que trate da governança, dos recursos, dos órgãos internos e das regras de alteração. Por fim, é indispensável implantar controles, contabilidade, documentação, orçamento, prestação de contas e rotina de acompanhamento. A boa intenção inicia o projeto. A boa organização permite que ele sobreviva e gere impacto. Em síntese, a associação é formada por pessoas organizadas em torno de um objetivo comum. A fundação é estruturada a partir de um patrimônio destinado de forma permanente a uma causa. Mas em ambas, o sucesso institucional depende dos mesmos pilares: finalidade clara, estatuto adequado, governança, controles e transparência. A forma jurídica é o veículo. A finalidade social é o destino. Obrigado pela sua participação. Nós da Vibrant Pulse estamos à disposição para sanar dúvidas e ampliar horizontes. Para contato, prefira a comunicação via WhatsApp.